Seja bem-vindo ao programa Reaprender, um programa que vai iniciar hoje, um programa que vem para ajudar você, mamãe, você que deixa a babá em casa com seus filhos, para você que ainda lê e não entende o que leu. Esse programa ele vai trazer dicas, vai trazer atividades, vai trazer muitas formas de você ajudar quem ainda não teve oportunidade de aprender a ler e a escrever. Oi, eu sou a Reca, eu sou alfabetizadora desde 1995, quando me formei no magistério. De lá para cá, eu venho atuando na sala de aula como professora, também me formei em artes visuais, atuei como professora, atuo até hoje como professora de teatro e dou aulas na escola pública para crianças de 6 até 11 anos. Comecei um projeto após a pandemia. Na pandemia, na verdade, em 2020 nós saímos, eu tinha uma empresa, uma brinquedoteca, onde lá também ensinava as crianças por meio de brincadeiras. E por 11 anos eu tive essa brinquedoteca. A pandemia veio, nós paramos em março, e quando voltamos em 2020, em agosto, as mães que trouxeram as crianças, e eram 30 crianças que voltaram, elas pediram ajuda. Falaram: olha, Reca, nós vamos deixar as crianças o dia todo, porque não está tendo aula. E dessas crianças, a maioria não sabia ler e escrever. E elas traziam pacotes de atividades, né? Que depois vocês vão ver nos vídeos que vão estar passando aí, né, a história. Elas traziam pacotes de atividades para que eu pudesse escrever. Elas copiavam essas atividades e eu explicava. E como era uma sala multisséries, que nós chamamos, né? Cada criança estava numa série, porque eram crianças de 8, 9, 7, 11 anos, até o Davi, vocês vão conhecer daqui a pouco o Davi, que foi o meu primeiro aluno alfabetizado nesse projeto, né? Quando voltou a pandemia. Então, as crianças voltavam com aqueles pacotes de atividades. Eu pensei, nossa, eu não vou conseguir, né, dar conta de todas essas atividades. Então eu falei para as mães: avisem a escola que eu vou alfabetizá-los, eu sou alfabetizadora, né? Eu me formei para isso e sempre fiz, então eu vou alfabetizá-los. E eu pensei, nossa, mas eu tenho que ser rápida, porque eles precisam entender essas matérias acumuladas. Então, com uma inspiração, eu criei um método, um material, e eu falei, vou colocar em prática esse material. Com a experiência da alfabetização, da formação no magistério, mais o ensino lúdico da brinquedoteca, que eu tive há 11 anos, mais as vivências no teatro, né, que eu ensino e já participei de alguns teatros também, eu montei um método e um jeito de alfabetizar que começamos. E para minha surpresa, em 2 meses, aquelas crianças frequentando todos os dias lá na brinquedoteca, eles foram alfabetizados. Eu fiquei surpresa também, fiquei muito grata, surpresa, e falei, vou testar isso agora com um americano. Fui até um americano que tinha recém-chegado ao Brasil e ele não conseguia falar nada, e usei o mesmo método, ele também conseguiu a ler e a escrever. Foi um pouquinho mais de tempo, mas porque nós tínhamos encontros de uma vez na semana, de meia horinha. E eu pensei, eu vou fazer isso também com adultos, vou tentar fazer isso com adultos. Vou usar o mesmo método, o mesmo material que eu uso e vou fazer esse teste. E fiz. Procurei o CRAS de Várzea, aqui em Várzea Paulista, né, São Paulo, e falei com a assistente social lá que eu tinha esse projeto e que eu queria iniciar a alfabetizar adultos lá. E eu já tinha alfabetizado algumas crianças, foram 50 crianças alfabetizadas de agosto de 2020 até junho de 2021. E aí chegaram lá adultos de 60, 70 anos, 80 anos. E para minha surpresa, o método também funcionou. Em 3 meses. O primeiro aluno, com uma aula por semana, ele foi alfabetizado. O senhor Antônio, que também vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Nessas aulas aqui desse programa, aqui nesse programa do Reaprender, você vai ver
vai vir dicas que você pode utilizar para aquela criança que também lê e não entende o que leu, que são os analfabetos funcionais. Para você ter uma noção, no Brasil nós temos 215 milhões de analfabetos funcionais. São aquelas crianças, jovens e adolescentes. Eu tenho um projeto lá no lar, na Alia Franco, em Jundiaí, São Paulo, que as crianças, tinham 2 que não eram alfabetizados com 12, 13 anos, 14 anos. Foram alfabetizados no ano passado. Eu continuei com a alfabetização funcional nesse projeto presencial, né, que nós temos, e eles conseguiram a alfabetização e agora fazem esse projeto de alfabetização lúdica. E como vocês podem ver, nós utilizamos as brincadeiras, o nome já fala, é lúdico, né? Eu utilizo as experiências do teatro, as experiências do brincar, mesmo adultos, né? Mesmo adultos, eles vão lá, é lógico que eu adapto a idade, mas eles vão, eles brincam e eles gostam demais. Também, esse programa ele vai ajudar em várias atividades, né? Em vários quadros. E eu vou apresentar para vocês aqui alguns quadros, né? Dentre eles, nós temos quem aqui já brincou de escolinha? Acho que todo mundo já brincou de escolinha um dia, né? Quando era pequeno. Meu pai, quando era pequena, ele fez uma parede bem lisinha e nós não tínhamos giz, mas pegava carvão e ficava brincando de escolinha. Então veio a ideia no Reaprender, do programa Reaprender, né? Vamos brincar de escolinha é o primeiro quadro. E nesse quadro nós vamos trabalhar o primeiro, que é o Teatrando o ABCZ. Esse quadro tem o objetivo de trazer para você dicas, e você vai ver aqui as crianças, os adolescentes em ação nessas atividades. E também nós vamos ter a nossa modelo Isabel, que ela vai atuar como a mãe, porque eu vou te mostrar, mesmo você estando em casa, porque às vezes a mãe fala, mas eu não tenho pedagogia, como que eu posso ensinar meu filho, né? E aí a Isabel vai fazer esse papel da mãe, mostrando algumas dicas de como ela pode ajudar aquela criança, inclusive aquela criança também que lê assim, sabe aquela criança que não consegue ler? Nós temos várias dicas para melhorar essa leitura também. E a criança, o adulto que não tem idade, e vocês vão ver no próximo bloco que não tem idade para aprender a ler e a escrever e a melhorar o aprendizado, né? Vão ser alfabetizadas brincando. Nós temos também o segundo quadro, que é o Reaprender o ABCZ, que é essa alfabetização lúdica, alfabetização funcional lúdica, que nós vamos estar mostrando e terminando esse curso, quem faz esse curso, ou melhor, as crianças e os jovens ou os adultos que leem e não escrevem, não conseguem entender e também não escrevem palavras, e hoje nós temos uma carência muito grande nisso, e eu vejo já lá pelo lar, né, onde eu dou lá um ditado, escrevo, a ilha ficava no Rio de Janeiro. Eles não sabem, eles não conseguem escrever a palavra ilha. Então, essa alfabetização funcional, ela tem o objetivo de ajudar a ler e entender o que leu e também a conhecer mais de 2.000 palavras que vão compor essas atividades, né, que vocês vão ver em cada quadro, tá bom? Também vai ser muito dinâmico. Hoje não teve como ser dinâmico, porque é mais uma apresentação, vocês vão ver uma entrevista, mas os demais programas vão ser realmente lúdicos, vão ser uma aula onde você vai estar em casa, eu não sei ler, mas você vai poder ligar lá o seu celular, do seu celular você vai poder começar a aprender e desenvolver esse talento, tá bom? Nós vamos ter também um quadro que chama Protagonistas do Bullying. Se o seu filho tem alguma necessidade especial, dislexia ou alguma necessidade especial, nós também temos dicas aqui, nós vamos dar dicas nesses programas para você desenvolver, descobrir esses talentos, e eu vou trazer essas crianças para mostrar que não há limites, que não há idade e limite, não há nenhuma deficiência que vá impedir o conhecimento e o crescimento de cada um, tá bom?
Nós temos também um quadro que nós vamos fazer com bebês, que nós começamos desde pequenininho, vai chamar o Reeducando Meu Bebê, que são dicas para as mamães que estão com bebês de 0 até 2 anos, são atividades que elas vão desenvolver em casa, usando materiais que tem em casa, para desenvolver já o aprendizado dessa criança desde bebezinho, tá bom? Então, o outro quadro é o Reeducando Meu Bebê, que vai trazer dicas para você, mamãe de primeira viagem ou de outras viagens já, e que quer desenvolver no seu bebê já alguns conhecimentos, algumas dinâmicas, algumas atividades que vão fazer despertar neles já esse conhecimento, né? É lógico, de acordo com a idade, tudo estudado. Uma coisa bem interessante que eu esqueci de falar até, quando eu planejei, quando eu criei aquele método de alfabetização lúdica, né? Eu não fiz uma coisa aleatória, eu sou educadora, né, como eu já disse, e eu tirei das matrizes curriculares cada ponto, cada vírgula, montei em cima daquele cronograma, né, a alfabetização, para realmente já ficar dentro do padrão que nós usamos no Brasil, tá bom? Não tem nada fora do padrão. Esse quadro também. O outro quadro que nós vamos ter aqui é o Reeducando para creche. Crianças de 2 até 6 anos, até 4 anos, né, que é a idade que vai lá para a creche mesmo, ou se a criança não for, ela vai ter atividades que ela teria na creche, mas que a mamãe pode desenvolver em casa. Ah, Reca, mas eu não fico com meu filho em casa, a babá que fica. Ah, então você vai poder passar isso para sua babá desenvolver lá com o seu filho, com a sua filha. Tá bom? Sim. E aí nós vamos trazer para você de uma forma lúdica, de uma forma que é simples e que você vai entender e conseguir desenvolver essas habilidades com seus filhos, com você professora, vai ter ideias do que fazer lá na sala de aula, né? E isso vai ser a cada semana que nós vamos trazer para você, tá bom? Então eu estou te convidando para você participar das nossas aulas presenciais, esses projetos de alfabetização lúdica. Tem acontecido em algumas cidades, eu vou deixar o número aqui para você procurar e se inscrever e saber aonde tem, né, dessas cidades. E aqui na região nós atuamos em Várzea Paulista, Jundiaí, Campo Limpo Paulista e Cajamar, por enquanto, né? Mas nós queremos realmente ampliar esse projeto para mais lugares e dessa forma, né, a TV Conquista vai levando para vocês em todos os lugares aí onde você pode estar aprendendo a ler, a escrever, para quem não sabe ainda, né? E também melhorando para todas as pessoas, né? Conhecendo mais palavras e esse projeto. Então eu vou deixar aqui no número, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo esses números para você se inscrever e também para você participar das aulas presenciais. E também você pode se inscrever para participar aqui, né, trazendo seu filho para participar conosco, né, atuando nos nossos quadros do Teatrando ABCZ, para que possam ajudar até, né, nesse trabalho de alfabetização lúdica, tá bom? Quero agradecer pela atenção, por acompanhar nosso primeiro projeto aqui, nosso primeiro programa, e até mais! E hoje aqui no programa Reaprender, nós temos os nossos convidados, que são o Davi. O Davi foi meu primeiro aluno alfabetizado em 2020, em agosto de 2020, né, Davi? Davi, fala um pouquinho o seu nome. Vai lá, fala o seu nome. Meu nome é Davi, eu tenho 12 anos e eu agradeço a Reca por me ajudar a aprender a ler. E você sabia ler antes, Davi? Não. Então o Davi, ele chegou na brinquedoteca, né? E ele estava muito até desanimado, porque todos na sala dele, antes da pandemia, já sabiam ler, né, Davi? Uhum. E o Davi, ele chegou triste, um menino triste, desanimado. E quando começaram as atividades, na primeira aula o Davi já teve
A Primeira Conquista, que já leu as primeiras palavras, não foi, Davi? Sim. Muito bem. E o Davi vai falar mais um pouquinho daqui a pouquinho, né? Nós temos aqui também a Isabel Mesarana. A Isabel, ela vai atuar aqui no programa simulando uma mãe do Davi, né? Fazendo as atividades que nós vamos ter durante os programas lúdicos, né? Que hoje é só essa apresentação mesmo. E mostrando para vocês a importância desse projeto que é feito, né, nas aulas presenciais, onde eu atuo como professora dessa alfabetização desde agosto de 2020, né, retornando nessa informação. E aqui nós temos a Isabel. Isabel, fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou modelo comercial e estou iniciando na carreira de atriz também. Eu estudo teatro, já estou começando a atuar em palcos. Eu faço figuração também, já fiz no SBT. Recentemente fiz figuração na Record, em uma série também. E participação em filme de produção independente, fazendo cursos, né? Porque eu ainda não sou atriz, né? Mas se Deus quiser, daqui uns dias eu tiro o meu DRT. Muito bem. Eu agradeço muito a Isabel estar participando, porque, como eu expliquei, nossos programas vão ser lúdicos, vão ter atividades, né? Nós vamos mostrar, por exemplo, ela vai atuar como a mãe, e nós vamos mostrar o que a mamãe pode fazer em casa para estar ajudando o seu filho a melhorar nesse aprendizado, né? E nós temos aqui também, nós vamos voltar a falar mais, né, Isabel? Nós temos também o seu Antônio. O seu Antônio, ele é do CRAS, da Vila Real Norte, né? O seu Antônio foi o meu primeiro aluno alfabetizado adulto, né, seu Antônio? Fala um pouquinho sobre o senhor, seu nome. Meu nome é Antônio Rodrigues. Idade, pode falar. Idade 68. Seu Antônio, quando o senhor entrou lá no CRAS para fazer o curso de alfabetização lúdica com a professora Reca, o senhor sabia ler e escrever? Não. E hoje, depois de 3 meses, né, que com 3 meses o seu Antônio ele já conseguiu se alfabetizar, mas não foi mérito do curso só, do projeto, do método, foi mérito do seu Antônio, do senhor Antônio. E por isso que eu convidei ele hoje aqui, porque muitas pessoas, às vezes elas têm um pouco mais de idade, mais experiência, falam, pra que eu vou aprender a ler agora, né, seu Antônio? E eu descobri semana passada que o seu Antônio também tem um sonho, tinha um sonho. Qual era o seu sonho, seu Antônio, quando o senhor foi procurar o CRAS e querer ser alfabetizado? Qual foi o seu sonho? O sonho foi aprender a escrever para trabalhar em algum lugar, assim, por exemplo, na portaria, ter um salário, né, a mais. Perfeito. E com as aulas, senhor Antônio, eu percebi que o senhor, sempre que eu falava, olha, porque aqui nós temos, empresta o seu caderno para mim, senhor Antônio. Aqui é o caderno do seu Antônio. Nas aulas, né, presenciais, eu sempre passo atividades. E eu falava, ó, seu Antônio, faz uma página por dia. Mas o seu Antônio não fazia só uma página por dia. Justamente. Ele fazia sempre mais. E quando ele chegava lá, eu ficava assim, nossa, seu Antônio, eu falei para fazer uma página, o senhor já fez muito mais páginas. E por isso que ele está no nível que ele já está. Nós temos algumas apostilas, o seu Antônio já está na 3ª apostila. E consegue ler e escrever. Exatamente. E uma coisa mais legal ainda, né, seu Antônio? O senhor ajuda nas aulas de alfabetização. Ele virou um multiplicador. Ele agora ajuda, porque toda aula chegam alunos novos. Então ele ajuda, ele senta lá, explica como que é o método, a brincadeira daquele momento. E ele tem me ajudado demais. Muito prazer. Eu quero parabenizar, seu Antônio. Como que o senhor está se sentindo? Como foi lá na sua casa? Conta pra gente. Estou sentindo muito feliz lá em casa. A gente até se para comunicar um com o outro é mais melhor, porque estando estudando, aquilo entra na mente da gente, aquela coisa tão alívio, uma coisa gostosa. Sim. As coisas, os problemas a gente esquece, começa a pensar nos estudos, né, no futuro. Sim. A gente esquece essas coisas que vai ficando para trás. Aí lembramos só as coisas do futuro. Sim. Uma coisa muito linda também que eu gostei, que me marcou bastante na primeira aula, que eu sempre pergunto para os alunos,
por que você quer aprender a ler? E o seu Antônio falou, eu quero ler a Bíblia. O senhor está lendo a Bíblia, seu Antônio? Isso Bastante. também é muito fantástico, porque além de alimentar o aprendizado, né, alimenta a parte espiritual também. Né? Isso é fantástico. Eu só tenho a agradecer mesmo, o senhor é um exemplo para nós, para todas as pessoas que têm mais experiência. Porque, por que não estudou, seu Antônio? Qual foi a sua história? Conta pra gente, por que não conseguiu estudar? Eu não consegui estudar porque meu pai trabalhava em olaria, no tijolo. Ele mudava muito e bebia muito. Aí bebia ali um mês, ali já enguiçava o patrão, já não gostava mais dali, ia para outros lugares. Já tinha que mudar. Aí colocava numa escola, aí quando de repente tirava dali para outra escola, chegava lá e não tinha mais vaga. Entendi. Então nunca tinha uma chance para estudar. Minha nossa, então é isso mesmo que aconteceu e a maioria, né, dos mais adultos da terceira idade, da melhor idade, né, que nós chamamos hoje, que não estudaram, foi por causa de trabalho. Lá no CRAS, né, de Várzea, onde nós atuamos lá, todos os casos eles contam que eu tive que trabalhar, eu trabalhei na roça, ou na olaria. Tem até um outro senhor, o Paulo, né, que também trabalhou em olaria e não teve oportunidade. Mas é um exemplo para todos nós. Eu fico muito, muito honrada com a sua presença, seu Antônio, aqui. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está ouvindo o senhor agora a respeito de voltar a estudar, aprender, porque é nesse programa, se as pessoas acompanharem e fizerem as atividades propostas, eles vão conseguir, como o seu Antônio, aprender a ler e a escrever. Eu repito, ele fez em 3 meses, por quê? Porque ele dedicou muito, muito dedicado. Ele sempre andou a segunda milha, ele sempre fez um pouquinho a mais. Então, se você fizer como o seu Antônio fez, vai conseguir também através do proposto nas aulas, né? Não tem idade para começar. Não tem idade. Sim. Ele é um exemplo, né? Muito. O que o senhor quer falar? Deixa uma mensagem, seu Antônio. A mensagem que eu deixo é que a pessoa se esforce, não tem idade para estudar. Realize seus sonhos, que a pessoa se esforçando, né, atividade, se precisar, vai aprender, se esforça, que no futuro a pessoa pode ser uma pessoa muito realizada, vai realizar seus sonhos. Sim. Não tem, né, impedimento que impede que uma pessoa quer realizar os sonhos, se esforça. Perfeito. Inclusive agora, né, nós temos um jornalista que já ele se apaixonou como eu pelo senhor Antônio, e ele vai levar o seu Antônio a fazer alguns testes, né, seu Antônio, para trabalhar de porteiro. E também ele comprou essa luta nossa, né? E o meu incentivo é que eles voltem para o EJA, tirem o seu diploma lá, porque depois de aprender a ler e escrever fica mais fácil de entender o que é ensinado na escola, né? E eles vão ter o diploma, o certificado do ensino fundamental, e isso é fantástico. E nunca parar, seu Antônio, continua. Aí já vai para o ensino médio e já faz uma faculdade, porque hoje não importa mesmo a idade. Tanto que nós temos uma senhora que começou conosco semana passada, Dona Luzia, lá no CRAS, né? Ela tem 80 anos, né? Linda, não falta, está lá fazendo todas as atividades também no tempo dela, e é isso mesmo. E muito obrigado, seu Antônio, muito obrigado. E falando de superação, e falando de exemplo, eu quero falar um pouquinho da Isabel também. A Isabel, eu conheci a Isabel, ela tinha muita depressão, e é isso que eu quero focar agora também. A depressão faz com que as pessoas fiquem em casa, lá no mundinho delas. Eu vi a Isabel muito raro mesmo, e ela vivia lá na casa dela, e quando eu olho hoje para a Isabel, realmente é superação, é uma história de superação. Conta pra gente, Isabel, o que mudou, por que você agora faz os seus trabalhos, e o que mudou na sua vida? Falando incentivando outras pessoas, né, que também estão passando por depressão e às vezes não tem uma motivação, não tem um motivo para continuar, né? Conta pra gente. Então, a minha depressão, na verdade, ela piorou quando entrou
pandemia, né? Quando veio o Covid, que não podia sair de casa. Eu já não saía, já ficava mais em casa mesmo, ali dona de casa, cuidando da família. Aí começaram a acontecer algumas coisas em casa, minha filha perdeu o bebê, e aí a minha depressão foi piorando. E eu, sabe, conversei comigo mesmo e falei, não, eu tenho que mudar isso, né? Eu não posso continuar desse jeito, eu tô adoecendo, tô adquirindo outras doenças. Falei, não, eu tenho que sair desse comodismo. Aí comecei a caminhar, eu fui correr um pouco, né, na rua, próximo de casa. Convidei minha vizinha também para animar ela também, que ela também já sofreu muito de depressão. Quando academias voltaram a funcionar, tudo começou a reabrir, falei, opa, vou treinar, vou cuidar da minha saúde, porque eu estava doente, né, precisava disso. E aí comecei a me fotografar, a mudança do meu corpo, do meu estilo de vida, e coloquei no Instagram. E aí, através do Instagram, começou a aparecer uns convites para mim estar trabalhando na área de modelo. Eu tenho 47 anos, né? Na época eu tinha 46. Falei, não, isso não vai dar certo. Imagina, começar com 46 anos, né? Como modelo, muito difícil. E aí eu fui caminhando e fui vendo que eu levava jeito, sim, para a carreira, fui gostando e comecei a estudar, né? Hoje eu estudo teatro, já atuo também. Então, assim, o que eu tenho para dizer é que para as pessoas, quer experimentar algo novo? Vai, faça, porque para mim foi algo novo. Eu sou formada em técnica em saneamento básico, não tem nada a ver com a minha área, né? E eu também nem gostava da minha imagem, eu não gostava de aparecer, de fotografar. Então eu também estou me desafiando, né? Em frente a câmeras, fotos, TV. Então é um desafio para mim a cada dia, né? Então eu incentivo vocês em casa a também sair do comodismo e fazer algo que goste ou algo novo na vida, né, também. Testar, né? Testar. Sim. Como o seu Antônio, não foi, seu Antônio? O senhor aceitou um chamado. Né? O senhor não quer aprender a ler e escrever? Quero sim. E ele vai trabalhar agora. Exato. Não importa Isso a é o idade mais que a gente fantástico. tem, não. Isso é fantástico. A pessoa se sentir útil, ela se sentir realmente que é importante para algo e para si mesmo, né? Essa realização pessoal, que não tem o preço que pague. E o Davi é um menino muito bom, como eu disse, quando ele chegou na brinquedoteca, né, ele disse, bem triste assim, eu não sei ler. E os amiguinhos da escola? Como que eles te tratavam? Porque você não sabia ler com 11 anos, né, Davi? Eu não sabia. Não sabia. E como os amigos te tratavam? Conta pra gente. Normal, como amizade. Sim. E quando você não conseguia ler, como que era? Nada, eu ficava com vergonha de ler toda a sala, mas não sabia ler. Ficava com vergonha, né? E ele é um menino bom, um menino prestativo. E olha essa palavra, ele sentia vergonha, né? Então, esse projeto de alfabetização lúdica que foi criado e que foi desenvolvido, teve o objetivo de agilizar. E quando o Davi começou a entender que ele lia e que ele sabia a ler, e ele ficou muito emocionado, não foi, Davi? Você lembra da primeira vez? E junto com essas atividades, depois que eu alfabetizei o Davi, eu continuei a fazer com ele a alfabetização funcional. Essa alfabetização funcional, ela existe para ajudar aquela pessoa, e hoje não é só o caso de crianças, né? Nós temos em cada sala de aula de 10 crianças, 9 leem e não entendem o que leram. Então, nós temos realmente um grande déficit, né, dessa pandemia, mas também desse analfabetismo funcional que vem arrastando aí por alguns anos. E o Davi tinha o mesmo problema, porque depois que ele se alfabetizou, e agora eu já trabalho isso, né, seu Antônio, nas atividades lúdicas, eu já trabalho essa alfabetização funcional com os jogos e as brincadeiras. Você lembra aqui, Davi, dessa atividade? Lembro. Aonde que você fazia essa atividade? Conta pra gente. Eu fazia na sala de aula. Lá na sala de aula da Reca, não era? Isso. E o que você tinha que fazer com essas letrinhas que são
imãs de geladeira, que você pode estar fazendo até em casa, né, perto da mãe, por isso que a Isabel vai representar a mãe, que nós vamos mostrar aqui nesses quadros, nós vamos mostrar, olha mamãe, você vai fazer assim, vai ajudar o seu filho a desenvolver essas palavras, que vai vir junto nesse kit. Eu vou estar sorteando, pessoal, durante os programas, eu vou estar sorteando esses kits de alfabetização de imã de geladeira, para as crianças que se inscreverem, para aqueles que têm mais dificuldades. E esse projeto, ele é tão incrível que, seu Antônio, nem o senhor sabe essa informação ainda. No projeto de alfabetização lúdica e de alfabetização funcional, o aluno que faz todas as atividades propostas em casa, eles aprendem 2.000 palavras. 2.000 palavras. São suficientes para formar uma frase? Você acha que sim, Davi? Não. Você quer mais de 2.000? 2.000 palavras? São 2.000 palavras, Davi. Imagine, 2.000 palavras. Todo dia você treinando, fazendo imã de geladeira, montando essas palavras, fazendo, né, as apostilas. Você acha que vou perguntar de novo, 2.000 palavras são suficientes para formar uma frase? Muito bem, Davi. O Davi tá um pouco nervoso, né, Davi? Eu vim passando mal, eu tô com uma ânsia, né? Isso, mas já tá melhorando, não é, Davi? É assim mesmo. Mais altura. Isso, mas vai ficar tudo bem, né? E o mais importante agora, Davi, você sabe ler? Sim. Mostra para eles o que nós utilizamos, um pouquinho, né, do que nós utilizamos nas aulas. O que é isso aqui? Gente, isso aqui é um fantoche que tem letras aqui em cima do fantoche. Isso. Que letrinha é essa? A letra A. Sim. Nós fantocheamos nas aulas, nós jogamos, fazemos jogos, brincadeiras. E você hoje, o que você fez lá na sala do CRAS com a ProRec? O que você fez? Eu ajudei a senhora de 80 anos, chamada o nome dela. Dona Luzia. A senhora. Sim. O que você fez para ela? O que você fazia na lousa e falava para ela fazer? Ela escrevia, que eu falava um B, o I, acabou. Ela não sabia disso. Então ela confundia, ela queria ler pra de novo, falava. Ela falava assim, é o B, esse aqui. Então você também é um multiplicador, igual o seu Antônio. É isso também que nas aulas presenciais da alfabetização lúdica, eu incentivo os alunos. Você aprendeu? Agora você vai ajudar alguém para mostrar, né, o valor de repassar um conhecimento e de aumentar isso e levar a todas as pessoas, porque nós temos muitos. Vocês sabiam que no Brasil nós temos em média de 15 milhões de crianças e adolescentes? Eles não contaram os maiores de 15 anos, seu Antônio. São 15 milhões de analfabetos no Brasil. E também nós temos 215 milhões de pessoas, isso é entre crianças, jovens e adultos, que leem um texto, uma frase, e não entenderam o que leram. Então eu estou te convidando para vir aqui conosco, né, toda semana, para receber essas dicas, essas atividades e mostrar para você que você pode fazer parte desse grupo de pessoas maravilhosas que saíram do anonimato, que saíram de suas casas, se esforçaram e hoje eles têm um resultado fantástico na vida deles. Eu parabenizo, agradeço a presença de vocês aqui, tá? E nós que agradecemos. Eu fico honrada da presença de pessoas tão... Nós que agradecemos, né? Eu agradeço muito. Sim, e se você quiser participar, né, das nossas aulas presenciais, no final vou deixar o número do telefone, do WhatsApp para você se inscrever. E também nós vamos precisar de crianças que participem aqui das nossas aulas, dos nossos momentos aqui dinâmicos, né, lúdicos, que é o Aprender Brincando. E eu vou apresentar para vocês o número para vocês entrarem em contato e poderem estarem se inscrevendo para esse programa que vai acontecer todas as semanas aqui nessa Web TV.
Eu agradeço a presença de todos, né? E fica o meu abraço, minha gratidão a Deus em primeiro lugar, né? E a vocês por terem vindo aqui comigo hoje, tá bom? Obrigado, seu Antônio, obrigado, Isabel. Fala o seu endereço no Instagram, Isabel, por favor. Arroba Isabel_Mesarana. Mesarana é com um Z? 2Z. 2Z. Um N. É Mezzarana. Isso. Difícil um pouquinho. Mas enfim, depois eu vou deixar também na descrição desse vídeo. O senhor Antônio, eu vou montar aí um Facebook para o senhor. E o Davi também tem, né? Davi já o seu Facebook, já interage lá nas mídias sociais. Por quê? Porque sabe ler e escrever. Como é importante isso. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. E até mais. Até o nosso próximo programa. Eu quero agradecer a você. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua audiência. Quero te convidar para estar aqui toda semana para aprender e passe essa novidade para outras pessoas. Ajude alguém que não sabe ler, que não sabe escrever ainda, que precisa melhorar no seu aprendizado. Se inscreva no canal, se inscreva na nossa web TV e se inscreva também para participar dos nossos programas que nós vamos desenvolver aqui com as crianças, com os jovens e adolescentes. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima!